E aí, galera, 100%, professor Plínio Monstro, língua portuguesa, aqui mais uma vez para trazer para vocês um assunto relevantíssimo para vocês que vão fazer concurso e querem obter o fechamento dessa prova, a prova de português. Beleza, pessoal? Então, vamos para cima. Hoje nós vamos falar sobre a banca IDECAP, um assunto muito recorrente nessa banca, análise sintática. Com certeza um assunto, galera, que é um pé, né, é um problema para a maioria dos concurseiros. Não só para a banca IDCAP, mas qualquer banca. Análise sintática dá trabalho, não é, pessoal? Só que estamos aqui para mostrar a vocês como resolver as questões dessa banca, certo? Sem muita dificuldade, sem muito problema. Então, cola na gente e vamos para cima, vamos destruir e vamos crescer aí em português, beleza? Já se inscreveu no nosso canal? Se inscreve lá, clica no sininho para receber as notificações e vamos descer a madeira aí para gente bagaçar em português. Vamos lá, pessoal. Nós trouxemos aqui algumas questões, turma. Vamos falar aqui, né, dessa banca. Olha que só. Com relação à expressão, fugimos da maldade do rei Herodes. Podemos afirmar que, monstros, análise sintática é aquela parte da oração que vai tratar de sujeito, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto, vocativo. Essa parte toda aí nós chamamos de análise sintática do período simples, ok? E aqui a gente quer analisar, essa questão quer que a gente analise as alternativas, né, de acordo com essa frase aí. Letra A. O sujeito da frase é indeterminado? Primeira coisa, pessoal, o sujeito indeterminado é aquele sujeito que a gente não sabe quem é. Nós fugimos da maldade do rei Herodes. Quem foi que fugiu, pessoal? Ai, nós. O sujeito, ele é oculto. É indeterminado? Não, tá fora. Indeterminado só pode aparecer em duas situações, ou na terceira pessoa do plural, ou quando o verbo for intransitivo ou transitivo indireto junto do si. Beleza? Letra A tá fora. Letra B. O sujeito da frase é nós é composto. Realmente, o sujeito é nós. Porém, não é composto, monstros. Por quê? Sujeito composto é o sujeito que tem mais de um núcleo. Aqui só tem um núcleo. Se é apenas um núcleo, o sujeito ele é simples, ok? Ou algumas gramáticas vão chamar de oculto simples, beleza? Letra C. Temos a presença de um sujeito desinencial nós, monstros. Perfeito. Essa aqui é a resposta correta, beleza? Porque o sujeito é oculto, não é isso? Ou também chamado de desinencial implícito, certo? Ou elíptico. Olha quanto nome pode ser esse sujeito. Tá tudo certo isso aqui. Letra C, detonamos. Veja que questão tranquila. Letra D, a oração não possui sujeito? Pessoal, para ser oração sem sujeito, os verbos têm que ser impessoais, ok? Tem que aparecer verbos que indicam o fenômeno da natureza. Haver no sentido de existir, fazer no sentido de tempo transcorrido, ou haver no sentido de tempo transcorrido, e verbo ser indicando o tempo. Esses são os casos mais comuns, ok? Então também não é essa a resposta. E letra E, o sujeito da oração é simples. Monstro, o sujeito é composto. Composto não, perdão, é oculto. Beleza, pessoal? É elíptico ou desinencial. Questão tranquila da banca IDCAP. Pessoal, vamos para cima. Ué. Acompanha a gente lá no Insta e no YouTube e você vai ter coisa boa. Vamos para cima, pessoal. Vamos destruir com força. Próxima questão. Olha, marque a frase nominal escrita com vocativo. Pronto. Se aparecer verbo, mesmo com vocativo, você já sabe que não pode ser essa. Ele quer o quê? Uma frase nominal que tenha o quê? Vocativo. O que é vocativo, pessoal? Vocativo é o chamamento, é uma interpelação, é uma invocação. E a dica para você saber se é vocativa é só colocar esse ozinho aí. Se esse o funcionar, Plínio, não estou entendendo. Ó, Plínio, não estou entendendo. Vocativo, pessoal. Lembre-se que o vocativo sempre é isolado por vírgula. Letra A. A. Sabemos que sonhar faz parte da vida. Pessoal, não tem nenhuma expressão com vírgula aí. Ok? E outra, o verbo aqui é. Tem verbo. Se tem verbo, não é essa porque ele quer uma alternativa nominal, frase nominal. Ok? B. Lugares recordados ou apenas imaginados. Aqui realmente não existe verbo. Porém, não tem nenhum vocativo, né, pessoal? Não tem nenhum termo isolado por vírgula. Também está fora a letra B. Letra C. São João Batista, o rei Davi, a cantar o príncipe
Guatama. Olha, o São João Batista, o rei Davi, a cantar o príncipe Guatama. Monstro, nem dá para saber aí, né, direito se é um elemento, né, sequencial, são elementos sequenciais, se é aposto, né? O que não pode ser é vocativo, certo? Então também tá fora essa daqui. Letra D. Quantos lugares, meu Deus, para essas excursões? Olha, tá isolado por vírgula e dá para colocar o ozinho aqui, é? Dá ou não dá? Quantos lugares, oh meu Deus, para essas excursões? Veja que não tem nem verbo. Se não tem verbo, olha, essa é a resposta correta. D de detonamos, D de Deus. E letra E, campos orientais atravessados por nuvens de pavões. Realmente a frase é nominal, mas não tem, pessoal, nenhum termo isolado por vírgula. A única que poderia ser era a letra C ou letra D, né? Só que na letra C, São João Batista, o rei Davi, a cantar. Opa, e tem verbo, ó. A cantar, não estava nem percebendo. Ó. Se tem verbo, também não pode ser letra C, pessoal. Beleza, já foi, já era. Estão percebendo como é que funciona a banca IDECAP? É tranquila. Beleza? Mais uma questãozinha na área pra gente arrasar. Em A Minha Avó, Dona Fernanda. O termo destacado é questão típica aí de qualquer banca. Destaca o termo para você analisar a função sintática. Monstros. Olha, Dona Fernanda tá entre vírgulas, ok? E tá explicando quem é Dona Fernanda, que é minha avó. Se tá entre vírgulas e explica um termo anterior, ok? A função disso aqui ó, é um aposto explicativo. Ok, pessoal? Qual é a função do aposto? O aposto é uma expressão de natureza substantiva, ou seja, o aposto não pode ser um adjetivo, nunca. Não pode ter como núcleo um adjetivo, tem que ser um substantivo. Ok? E ele serve para explicar, enumerar, resumir, distribuir ou especificar. Nesse caso dessa questão, ele está explicando um termo anterior. E 99,9999 dos apostos tem que ter vírgula. Já foi. Alternativa correta, letra A de aprovado. Monstro, se você colar no professor Plínio Monstro de língua portuguesa, você vai ter muito êxito. Agora, não vou fazer mágica, né? Você tem que fazer a sua parte, estudar, né? Se dedicar, assistir nossos vídeos, se inscrever no nosso canal e seguir a gente lá no Insta para receber conteúdo de primeira. Joia? 100%. Lembre-se, letra B, adjunto adverbial, porque não pode ser. Adjunto adverbial é um termo circunstancial, que pode ser de modo, de tempo, de lugar, de afirmação, de dúvida, de companhia, de concessão, de instrumento, de meio, dezenas de circunstâncias, ok? Objeto de indireto e direto são complementos de verbo, certo? Um com preposição e o outro sem preposição. E o vocativos explicamos, né, há pouco instante. Beleza? Mais uma questãozinha. Vamos arrasar. Monstros. Eles querem também flexibilidade de jornada, ambientes acolhedores e, especialmente, uma causa e um propósito. Vamos analisar esse período aí, né? Vamos analisar a alternativa correta. Letra A. O sujeito composto é flexibilidade de jornada, ambientes acolhedores e uma causa de um propósito. Pessoal, só tem um verbo, né? Quem é que quer uma flexibilidade de jornada, ambientes acolhedores? Quem é que quer? Eles. Isso aqui é o sujeito. Se só tem um núcleo, é o sujeito simples. Já corto aqui, ó, já não é composto, ok? Sujeito simples. Então, letra A, viajou. Certo? Letra B. O núcleo do predicado é flexibilidade, acolhedores, causa e propósito. Primeira coisa, vamos analisar para saber quem é o predicado, a gente separa quem é o sujeito. Então, olha, separamos aqui o que sobrou, tirou eles, o que sobra, ou seja, tudo praticamente é o predicado. E aí a gente vai para o verbo. Quem quer algo, pessoal. O verbo transitivo direto. O que é que eles querem? Eles querem flexibilidade, não é isso? Olha. Isso tudo aqui, ó, que eles querem. Ó. Isso aqui é objeto direto, certo? Porque o verbo é transitivo direto, isso aí é o complemento sem preposição. Tranquilo? Se o predicado e você tem verbo transitivo direto. Se tem verbo transitivo direto, o predicado é verbal, pessoal. E o núcleo quem é? O núcleo é o próprio verbo. Então, não poderia ser letra B, porque letra B diz que o núcleo do predicado é o objeto direto. Totalmente, né, absurda a letra B. Letra C. O sujeito e núcleo da frase são elementos diferentes.
Lógico, sujeito. Não, não, não. Lógico, não, né? Nesse caso, o sujeito é eles e o núcleo também é eles. Então, também não pode ser essa alternativa aqui, porque eles não são diferentes. Eles são os mesmos, pessoal. Certo? Eles são os mesmos. Letra C tá errada. Só sobrou letra D. Será que é? Excluindo-se eles, toda frase é o predicado verbal. Sim, é predicado verbal, né? Tirou eles, que é o sujeito, o que sobra é o predicado. E como você tem verbo de ação, predicado é verbal. Só seria de ligação se o predicado tivesse, dentro do predicado tivesse verbo de ligação. Ok, pessoal? Então essa é a resposta correta, a letra D de 10. Se você tira eles, o que sobra é o predicado, e o predicado é verbal, 100%. Estão percebendo como é que a banca aí decapa você que vai fazer, né? Concurso, se ligue nessa banca, cole no monstro, porque ai, é sucesso garantido. Joia? Vamos para mais uma questão. Assinale a alternativa em que a análise sintática do trecho em destaque está correta. O Brasil foi um mundo perdido. Pessoal, ele quer que você analise esse termo destacado. Primeira coisa, olha, o Brasil, sujeito, não é isso? Foi um mundo perdido, é o predicado. Olha, vamos analisar isso aqui. Ó. Isso aqui é o verbo, né? Isso aí, o Brasil foi. Isso aqui é verbo ser. Pessoal, não lembro de nada não, verbo ser. Verbo ser, normalmente ele é verbo ligação. Lembra da lista dos verbos ligação, pessoal? Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, andar, virar, viver. Todos esses podem ser de ligação. Não é que sempre vão ser. Qual é a dica? Para ser de ligação, tem que estar nessa lista. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, virar, andar, tem que estar nessa lista. E o que vier depois, né? Que é, ó, o que vier depois. Se isso que vem depois do verbo que está na lista dos de ligação, se isso aqui, pessoal, qualificar o sujeito, um abraço. O verbo é de ligação e essa expressão que qualifica o sujeito, nós vamos chamar de predicativo, ok, do sujeito. Você tem o verbo ser, tá na lista, e um mundo perdido tá qualificando o Brasil, pessoal. Se qualifica, verbo ligação, e essa expressão que qualifica, predicativo do sujeito. Ó. Letra E de esculhambamos, de esbagaçamos. Pessoal, análise sintática não é esses bichos todo, esses bichos papões todo. Agora, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que sentar a poupança aí na cadeira e, logicamente, ai, buscar quem entende do assunto. Tudo certo, pessoal? Tranquilo, vamos para mais uma questão. O verbo ter adorar não existe na língua portuguesa, mas aparece no texto como uma brincadeira que o lírico faz com a linguagem. Aqui é do autor, se eu não me engano, pessoal, ter adorar, tem até o texto Teodora, né? Teodora, né, uma personagem aí, se eu não me engano, é de Mário de Andrade. Segundo ele, teodorar é um verbo intransitivo, assim como o verbo em destaque na frase. Então ele quer um verbo intransitivo, pessoal. Ok? Verbo intransitivo é o verbo que tem sentido completo, que não precisa de um complemento obrigatório. Ok? Agora, eu não entendi aí porque na questão eles destacaram esses termos, não destacaram os verbos, né? Mas tudo bem, deixa para lá, não faz diferença. Letra A. O professor entregou as provas. Pessoal, quem entrega, entrega algo. Verbo transitivo direto. As provas vai ser o objeto direto. Letra A tá fora porque ele quer um verbo intransitivo, ok? Letra B. A garota estava com fome. Monstros. Aí o cara vai dizer, ó, estava intransitivo com fome é um adjunto adverbial de modo. Não, com fome significa o quê? Faminta. Ah, está, tá na lista. Isso aqui é um verbo de ligação, certo? Porque ele indica estado e com fome tá qualificando é a garota. Com fome é faminta, pessoal. Isso aqui é predicativo do sujeito. E você tem verbo ligação. Também não é essa a resposta. Se ligaram aí? Deu para entender? Letra C. Os pássaros voavam no ar puro. Ai. Quem voa, voa, pessoal. O verbo intransitivo. No ar puro, isso aqui é o lugar onde eles voavam. Isso aqui vai ser um adjunto adverbial. Se é intransitivo,
Letra C, resposta correta. Super fácil, porque quem voa, voa. Não preciso completar mais nada. Aí, letra D. O lojista contou o dinheiro. Quem conta, conta algo. Verbo transitivo direto. O dinheiro vai ser o quê, turma? O objeto direto. Tem complemento. Se eu dissesse, ó, lojista contou, tá faltando a informação. E letra E, a menina estava com febre. Ó. Estava de novo, ó. Verbo que indica estado. Com febre significa febril, pessoal. Monstros, febril, tá qualificando a menina. Isso aqui é verbo ligação. E com febre, isso aqui é predicativo do sujeito. Vocês se ligaram na dica do monstro? Tem que estar na lista. E o que vem depois qualifica o sujeito, verbo ligação e predicativo do sujeito. Beleza, letra C, né? Detonamos como sempre. E aí, 100%, tranquilidade, monstros. Gostaram da aula? Uma aula rápida, bem objetiva, bem direta, porque nós vamos em cima daquilo que é necessário. Nós somos cirúrgicos. Vamos, né, em cima do que realmente vocês precisam, bem objetivo. Obrigado pela companhia de vocês. Deus abençoe muito. Continue estudando. Siga a gente no Instagram e se inscreva no nosso canal. Beleza, pessoal? Um cheiro. Deus abençoe vocês e até a próxima.